Salve, salve, pessoal! Estamos em mais um podcast aqui da Gospel Class, a plataforma Gospel Class. Aliás, quero fazer um convite para você antes de qualquer coisa. Se você não é inscrito no nosso canal, entra ali, já faz o seu cadastro, se inscreva nesse nosso podcast, que é muito especial. Por quê, Marcos? Porque nós trazemos sempre pessoas especiais aqui para falar do mundo cristão e os desafios, né? Nós não vivemos de forma muito tranquila nesse mundo. Todos os dias nós temos que enfrentar o leão. E é justamente por isso que nós trabalhamos no podcast, trazendo os desafios de cada área, de cada líder. Hoje eu tenho a alegria, a satisfação, o prazer de receber aqui nos nossos estúdios ele que é formado em Direito, é escritor de vários livros, pastor do Ministério Jovem aqui de um grande campo que é Curitiba. Ele que também dirige congregação, um amigo. Eu tive o privilégio de congregar um período com ele. Pastor Natanael Silva. Pastor Natanael, que honra poder receber o senhor aqui, que alegria, seja muito bem-vindo. Aliás, antes, quero já agradecer. O pastor Natanael Silva, irmãos, ele tem uma atividade diária, né? Não para. E ele colocou na sua agenda esse momento. Então, pastor Natanael, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, viu? Meu Deus. Que alegria estar aqui. Quero externar a nossa gratidão especial de estar participando desse momento tão especial aqui no Gospel Class, essa plataforma cristã de eventos, de podcasts, de cursos online, e estar contigo aqui, um amigo pessoal, né? Desde que chegamos, praticamente chegamos juntos. Exato, em Curitiba, né? Exatamente. 12, 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? Eu cheguei um pouquinho antes, 18 anos. Isso. 18 anos, e tivemos a alegria de congregarmos juntos na congregação que hoje o senhor é o pastor dirigente. Parolim. Na época era o pastor Nelson Rosa, né? Nelson Rosa. Um amigo nosso, um querido. Sem dúvida. Um verdadeiro mentor. Pastor Natanael, de fato é uma honra poder estar aqui, tendo em vista a trajetória que o senhor tem diante dessa nossa juventude aqui. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse aos nossos irmãos, né, que estão nos assistindo e ouvindo também pelo Spotify, quem é o Natanael antes de ser o pastor Natanael? Essas pergunta filosófica e realmente até é difícil de responder, mas antes da questão pastoral, do ministério pastoral, da liderança da UMARTS, nós temos uma vida, né, fora do ministério, né? Graças a Deus, sempre na igreja. Esse eu tive o privilégio dado por Deus de nascer num berço evangélico, e desde os 13 anos foi quando nessa idade tive encontro com Jesus de fato, tendo uma decisão particular de espiritualidade, de consciência realmente do chamado, e desde então, né, servindo ao Senhor sempre. Mas graças a Deus, desafiado ao estudo sempre, tivemos a alegria de ter uma família, pais que nos abençoaram, nos incentivaram para estudo, para nos formarmos. Vim a Curitiba com esse propósito, eu vim a Curitiba para fazer a faculdade de Direito. O que nos trouxe a Curitiba foi realmente cursarmos a faculdade de Direito, e assim o fizemos. Foram 5 anos de dedicação. Na época o senhor trabalhava ali no HSBC, é isso, né? Isso, praticamente o período inteiro da faculdade. Que legal. Foi já no início do segundo semestre da faculdade. Tive a alegria de ter, aqui em Curitiba, foi o meu primeiro emprego, inclusive, né, ali como bancário, no HSBC, era próximo de casa. Foram tempos preciosos, um tempo que Deus nos abençoou nessa experiência profissional como bancário. Trabalhei na área jurídica dentro já do administrativo ali do banco na época, e foi uma experiência muito especial que contribuiu, inclusive o meu artigo, né, um dos artigos da faculdade foi exatamente dentro da área que eu desenvolvia no HSBC. É engraçado, né? A gente vai contando essa história. Eu lembro do Natanael, que não era pastor, sim, andando na frente da Marechal Floriano Peixoto para almoçar com o pessoal que passava na frente da minha loja. Sim, eu tinha uma lojinha pequena ali de equipamento de proteção individual e via você trabalhando. Na época você não tinha ainda formação, estava no processo. Sim. E eu lembro que você terminou a faculdade, parou um período só para se dedicar para fazer a prova da OAB, né?
Sim, eu sempre digo isso e falo isso para quem faz direito, porque o direito ele é denso em muitas matérias, né? E não é, eu digo que não é a questão de inteligência, porque muita gente tem inteligência, conhece a matéria, mas para fazer a prova da OAB ele tem que se dedicar. Perfeito. Então eu tinha essa consciência, já tinha sido orientado nessa linha e fiz isso comigo. Então eu durante esse período todo, praticamente quase 5 anos que eu fiquei no HSPC, eu não tirava os 30 dias de férias, era sempre 20, vendia 10. E então, mas neste ano, especificamente no último ano, quando eu me formei, em julho, Preciso me dedicar. eu realmente tirei 35, deu 35 dias. Olha só. De dedicação. Combinei com o pastor Nelson de ir só no domingo na igreja. Então eu fiquei focado. Foram 35 dias. Eu fui nesses 35 dias dos domingos somente no culto e fiquei focado. Eu lembro que eu fiz aí um curso preparatório, me dediquei no curso preparatório na parte da noite. Durante o dia era leitura e exercício e vídeo. Meu Deus. 35 dias. E graças a Deus fui aprovado na primeira vez que a gente fez a prova. Fui aprovado já no primeiro exame, tanto na primeira quanto na segunda fase. E esse conselho eu dei para vários já, inclusive para a esposa, que legal, que fez e esse passou... mesmo procedimento. Na época ela fez antes de concluir, porque ela fez um pouquinho depois. Nesse tempo já é possível fazer no 9º período. Ela fez no 9º período. Ela disse: você quer fazer? Quero. Então você tira pelo menos 30 dias. 30 dias, estude, revisa a matéria do início ao final, exercício, é uma preparação, é uma maratona. Porque o grande problema da prova da OAB é, de fato, o conteúdo. É muito extenso, é um período que... E aí cansa, se você não estiver preparado mentalmente para fazer, você acaba tendo um problema. E aí cria um gigante na sua cabeça, psicologicamente. Eu conheço pessoas que já fizeram 5, 6, 7 vezes, não passam. Não é porque não conhece, é porque o psicológico está abalado, né, e daí cria-se um monstro que não existe, na verdade. Então é melhor estudar mesmo, se dedicar. Agora, você também rompe um paradigma familiar, né? Dentro da tua família, bem simples, né? Toda uma estrutura de amor, de respeito, sim, de dedicação com Deus, mas humilde. Vamos sem olhar para o contexto, sem né? Dúvida. E você, o que você hoje poderia dizer para aquelas pessoas que também vivenciaram ou vivem esse momento também? A família tem uma condição mais humilde, mas pensando lá no futuro, qual conselho você daria para um nosso jovem que está nessa fase hoje? Enfim, eu me decidi fazer direito, disse aqui já no início, muito pelo apoio dos meus pais, especialmente meu pai, que nos desafiou. Ele sempre ligado à questão da construção civil, pedreiro, mestre de obra e tal. E ele fez uma coisa interessante, ele fez com que eu não gostasse. Eu tive vários primos, vários parentes que trabalham na área da construção civil. Ali já na adolescência e juventude entra nessa área e acaba ficando. Porque, querendo ou não, tem um respaldo financeiro. Meu pai, desde o início, quando era muito adolescente mesmo, criança ali, adolescente, ele me fez não gostar. Olha só que estratégia, hein? Me levava nos dias piores lá da construção civil, que era enxelagem. Então, será que ele fazia isso por pensamento já? Pensando justamente nisso. Ele da forma dele, né, na didática dele, ele passava essa mensagem. Eu não quero que você siga esse caminho, eu quero que você, ao invés de estar aqui, olha só que legal, leia um livro, estude. Eu quero que você realmente se dedique nos livros. Era isso que ele dizia, se dedique nos livros. Então, no contexto familiar, obviamente, eu creio que naquele momento, hoje até temos mais um ou outro parente que acabou se formando, mas naquela época, 15 anos atrás, fui o primeiro da família a romper mesmo a questão da faculdade, nenhum deles tinha, enfim, foi algo muito especial. E através disso, muitas portas se abriram e que eu pude hoje, né, já nesse tempo, de alguma maneira contribuir, né, com a família e estar junto, somando em projetos, né, também na construção civil. Meu pai não quis que eu gostasse ali do dia a dia, mas em parceria ali agora, nós temos uma parceria já há 12 anos na construção civil. Você sabe, né? A gente constrói juntos. E desde então, né? Quando eu saí do banco, isso foi interessante. Quando eu saí do banco, eu tive essa ideia de a gente montar uma parceria. Eu falei para meu pai que ele parasse de trabalhar para os outros. Ele trabalhava com engenheiro muitos anos e vamos construir. E ele tinha um terreno
E aí nós Olha começamos, só que legal. construímos 2 casinhas, um sobrado, foi quase 4 anos, que foi bem no começo do meu escritório de advocacia, então muitas renúncias, né, muita dedicação, e as coisas foram acontecendo depois. Até o material de construção vocês compraram uma época. Por conta dessa experiência da construção, né? Legal. Meu pai, a gente acabou construindo, né, algumas unidades, e aí veio a ideia do material, né, que foi uma experiência. Foram 3 anos que nós tivemos, era o meu tio que era um dos que operacionalizava ali o material, nós éramos em 3 sócios, mas foi um desafio, foi um aprendizado, mas por conta realmente dessa questão ministerial e de outras atividades, a gente resolveu abrir mão, porque dá muito trabalho. O comércio, ele dá muito trabalho. Eu desisti do meu. Eu prefiro trabalhar hoje só trabalhando com treinamentos. Mas olha só, pastor Natanael, se a gente for olhar a tua história, você é um jovem de uma origem simples, que vai fazer faculdade de administração, de direito, e aí começa também a entender que no empreendedorismo não pode ficar apenas numa vertente. Você começa a trabalhar outras coisas. Sim. Talvez a nossa juventude precise entender isso. Infelizmente, nós temos uma falta de educação dentro do âmbito financeiro para a nossa juventude. E é interessante que você disse, você começou já no início a desenvolver uma outra atividade. Então, quem vê você hoje não vê o quanto você batalhou lá atrás, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, graças a Deus, é uma experiência que a vida vai dando, né, com muito sacrifício, muitas renúncias, muitos desafios, e sempre que a gente está abrindo o caminho, está desbravando, é mais difícil. Então, passamos por dificuldades, muitas renúncias mesmo, mas Deus tem honrado. Eu tenho dito isso. O que nós vivemos é fruto de promessas de Deus, obviamente, esforço e obediência. Perfeito, perfeito. Agora vamos falar do pastor Natanael, que a gente contou um pouquinho da história antes, né? Mas o pastor Natanael vai enfrentar alguns desafios ministeriais já no início, liderando a Uniades, aliás, trabalhando a coordenação geral do campo. Como foi esse convite? A nossa história na UMATS e na Uniades, ela é bem... as pessoas hoje, talvez, eles não saibam disso, mas ela começa lá no Parolim, quando nós éramos líder de jovens da congregação, tinha 28 liderados na época. Legal. E eu sempre me encantei com a UMATS, sempre, eu era apaixonado pela UMATS. Eu vi o coral e a orquestra da UMATS cantar, já antes de ser casado, inclusive, e no primeiro desafio da liderança que nós tivemos, já casados, eu tive a intenção, e coloquei isso em prática, levar os nossos jovens para participar do coral. E foi quando eu conheci o pastor Edilson de Oliveira, num dos ensaios. Queridaço. Não houve apresentação, na época eu não conhecia quase ninguém aqui em Curitiba, salvo a irmã Lucilene, o irmão Neivaldo, e a Isis, por conta da Almadepar, a gente tinha um contato, mas não era uma amizade solidificada. Amigos mesmo, tinha muito, assim, era ali na congregação e mais nada. Mas os jovens foram, e eu levava eles todo dia, era no sábado, todo sábado eu levava, e não cantava, porque pregador não canta, né? Geralmente não canta. Bem assim. Então eu tive essa dificuldade de cantar e só levava mesmo, porque eu gostava. E o pastor Edilson observou isso, me chamou para perto, a gente se conheceu e ele me fez o convite de fazer parte da UMATS. Então foi ele, da UMATS mesmo? Da UMATS. Olha, então eu participei 7 anos da coordenação da UMATS em todas as atividades que você imaginar. Eu auxiliei a irmã Isis no programa, na apresentação do Momento da UMATS, lá na Rádio Morumbi. Bacana. Aos domingos, era um programa que havia no período da manhã. Então eu saía do Parolim, participava ali um pouquinho da EBD e corria para Marumbi. Que legal. Ajudei ela nas transmissões, então todas as funções. Regional, assessoria das regionais, regional, e outras responsável pela vigília, pela IBJ, enfim, passei durante 7 anos, nós trabalhamos ali na gestão do pastor Edilson de Oliveira, foram quase 4 anos, e na gestão do pastor Rubens Ferreira, 7 anos. Então a nossa escola da UMATS foi essa, passando por todos os cargos, inclusive na gestão do pastor Rubens como vice-coordenador. Então fiquei 1 ano, quase 2 anos como vice-coordenador, e aí tive uma experiência, eu tinha 27 anos, né, nessa época, pastor,
Marcos, 27 anos, quando o pastor nos pediu que a gente saísse da Almates. Havia uma expectativa no nosso coração, e essa era uma expectativa recorrente nas coordenações da Almates, que o vice-coordenador assumia. Isso, se você olhar historicamente nas coordenações da Almates, a expectativa estava grande. Era essa. Inclusive, entre nós, entre a equipe de trabalho, naquela coordenação, eram 7 anos que nós ficamos juntos, então a gente tinha essa liberdade muito clara, e o pastor Rubens assumiu a congregação do Cajuru, na época. Então era uma igreja nova, com união de 2 congregações, tinha um desafio ministerial grande, e operacionalmente nós estávamos fazendo ali a execução da coordenação. E o pastor Rubens publicamente tinha dito que era a indicação dele para se continuasse na mesma tradição, seríamos o coordenador, aos 27 anos. O que aconteceu? O pastor Wagner nos pediu que a gente saísse da coordenação, colocou outros 2 vice-coordenadores. Eu tive um período, 2 anos praticamente, só na congregação, não tive nenhum trabalho de campo, absolutamente só na congregação. Nesse período, foi um período de amadurecimento, um período de aprendizado, período de maturidade. Era um Paulo lá... sendo escondido. Foi, e foi muito dolorido. Hoje a gente fala tranquilamente, mas tinha 27 anos, era presbítero na época, e com toda aquela energia, aquela expectativa, né, de assumir... Do nada, aquela expectativa vai por água abaixo. Foi retirado da sucessão, né, podemos dizer, Uhum. E na sequência veio o pastor Ney. O pastor Ney Silva veio para fazer os 50 anos, e hoje eu entendo. Eu entendo essa realidade, né? Muito legal. Essa dinâmica que o pastor Wagner fez a leitura pela inexperiência, eu tinha 27 anos na época, a Almates sempre foi Almates, esse peso, essa carga de responsabilidade, eu tenho certeza, hoje eu consigo dizer isso. Mas na época, não dava para pegar isso. Sofri demais, Na época, tive essa experiência de maturidade, de entender todo esse processo, e 2 anos depois eu recebi o convite para a Uniates. O pastor Wagner me chamou para ser o coordenador dos adolescentes do campo. Foi uma experiência incrível, porque era um departamento na época que estava em consolidação, né? Nós fizemos o 10º ano, então era um trabalho no início ainda, inicial, bem incipiente ainda. E foi uma experiência incrível. Por quê? Porque ali, já passado por todo aquele processo ali do ostracismo e tudo mais, a gente veio com uma mentalidade de reino, mentalidade sem aquele estrelismo. Vamos pontuar isso aqui, porque isso é importante para os nossos jovens. A gente vai falar também para os jovens, né? E essa a ideia de você estar aqui com a gente. Nós estamos vivenciando um tempo que as pessoas querem subir no púlpito sem antes ficar na porta. Sim. Subir, quando eu falo subir, é uma força de expressão aqui, né? Mas estar no púlpito, pregar. E a gente precisa passar pelo processo de amadurecimento, não é isso? Sim. Um dos valores que eu aprendi muito claramente, e claro, se consolidou nesse período, foi essa ideia do servir o reino mesmo, sabe? E aí surgiu, logo na sequência, foi essa oportunidade da coordenação da Uniates. Foi um período incrível, porque houve uma formação de uma equipe, Deus colocou pessoas para nos ajudar. Foi um trabalho coroado de êxito. Os 2 congressos que nós fizemos, uma multidão de adolescentes que estavam ali adorando, foi algo realmente muito especial. Prova disso, e eu gosto de dizer isso, porque eu já tinha, e aí nesse processo todo, e é normal, uma vida de um obreiro, você ter sonhos. E o nosso sonho ali, aos 27 anos, era ser, logicamente, o coordenador da Almates. Seria aos 27 anos, você ser coordenador da Almates era um privilégio, era uma bênção extraordinária. Deus nos tirou, assumimos a Uniates 2 anos depois. Fizemos um trabalho muito especial, Deus nos honrou, foi algo em equipe. E o que aconteceu? Dentro dessa dinâmica do trabalho da Uniates, houve um pastor dirigente que dizia, está vindo, ele disse isso na congregação, que viria o congresso
acontecendo na congregação em que ele era o pastor dirigente na época. Tá vindo um tsunami aí, que realmente a aglomeração era muita gente, foi algo muito especial. Na época, no Fazendinha, foi a maior lotação, o maior público, foi algo muito especial. E o que aconteceu? Nesse período, quando termina a gestão do Congresso em novembro, dezembro praticamente finaliza o ano, janeiro teria nova diretoria, gestão e tal. O pastor Wagner me chamou para uma reunião do conselho administrativo na época, e eu participei da reunião, e depois da reunião eu falei, eu preciso falar com o senhor sobre a Uniates. E no meu coração estava muito claro que o meu tempo na Uniates tinha acabado. E eu disse para ele, disse para a família, né, e falei, eu vou dizer isso para ele. E quando eu sentei ali perto, no gabinete pastoral, eu sentei e falei, pastor, eu preciso falar com o senhor sobre a Uniates. Aí quando eu ia dizer para ele, o meu tempo acabou, ele não deixou eu falar. Ele falou assim, mas antes que você fale, eu quero dizer algo para você. O teu tempo na Uniates acabou. Olha só. E aí me fez a proposta para assumirmos a Uniates. São 6 anos de uma história que a gente tem carregado. Não, calma, você vai chegar lá, Calma lá. A pergunta é, porque há uma responsabilidade. A Uniates, ela estava sendo moldada ainda, preparada, Sim. todo um contexto, e você fez um brilhante trabalho. Porém, nós temos uma Almadice agora, para quem não sabe, a Almadice é a união da mocidades aqui, da Mocidade da Assembleia de Deus em Curitiba. E já está formatada, já está pronta. Sim. Tem um baita de uma estrutura. Anos de história. Pastor Takayama, nós entrevistamos ele aqui. Pastor Takayama foi um dos grandes líderes também. Sim. Enfim, como foi esse convite? Qualquer outra pessoa ficaria honrado, claro, mas e a questão da responsabilidade? Sem dúvida. Foi um momento, eu me lembro que foi numa sexta-feira à tarde, perto das 6 horas, o pastor me faz esse convite. Eu orei ao Senhor e no meu coração ficou assentado que você tem esse desafio ministerial para você. Automaticamente eu chorei, foi algo que realmente me tomou, porque no meu coração aquele desejo de ser o coordenador, ele já tinha passado. Eu sabia que, pela lógica, isso não iria acontecer mais, porque já tinha passado. O bom é que Deus não vai na lógica, né? Deus não trabalha na lógica. Tem uma água para ele. Deus não trabalha na lógica, essa é a realidade. E eu tenho dito isso, porque foi algo realmente muito, muito de Deus e muito pela mão de Deus. E aí eu falo, pastor Marcos, de uma experiência particular. E eu tenho dito isso sempre. Eu tenho vivido isso hoje mais intensamente ainda, porque Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu vivo fruto de promessas. E as promessas de Deus, é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, as promessas de Deus, elas têm um poder extraordinário de harmonizar a geografia, de nos colocar com as pessoas certas, nos dar os recursos certos e efetivamente nos fazer estar no tempo certo. Então são 4 elementos que a promessa tem o poder de nos alinhar: a geografia, o tempo, os recursos e as pessoas. E isso realmente eu tenho vivido desde então, e eu falo isso sempre, eu falo para a nossa equipe de trabalho da Almadice. Quando assumi esse desafio, eu sabia que era promessas de Deus. Então, Deus ia encaminhar pessoas, Deus ia encaminhar recursos, Deus ia abrir caminhos, portas. E eu digo isso, quem caminha comigo desde essa época sabe que eu digo isso sempre. Nós estamos nessa função porque Deus fez essa oportunidade e é promessa de Deus. Tudo pode começar dando errado. E aí nós temos muitas experiências. Não vai dar certo, não tem como acontecer. E as portas se abrirem no momento certo, o recurso vir. Antes de nós entrarmos aqui no nosso podcast, a gente estava conversando um pouquinho. E aí eu perguntei umas 3 vezes para você qual que era, por que você não se abalava tanto? E agora você me responde. Sabe por quê você não se abalava? Porque a tua confiança não está na tua força. Sim. Quando você está confiando em Deus, pelos maiores desafios que você vai precisar passar, e vai ter que passar mesmo, todos nós vamos passar, vai depender de como eu estou, em quem eu estou.
Sim. né? Eu estou como? Eu estou confiando em quem? Na minha força? Sim. E você acaba de responder sem perceber, mas me respondeu aquela vez. Eu tentei 3 vezes, você não me respondeu. Sim. E agora você me responde. Por quê? O fato de você ter essa tranquilidade ainda de passar pelos desafios que você enfrentou é justamente porque a tua confiança não está em você. Sem dúvida. Né? Bacana não isso, tenha né? dúvida disso. E assim, e eu me lembro muito bem que nesse processo, né, do ostracismo, de ficar fora do cenário, né, de ficar longe dos Para quem holofotes. vive no ministério é ruim isso, né? Isso, sem dúvida. E aí a sensação de você estar realmente escondido mesmo. E esse processo todo, ele gerou realmente um processo de amadurecimento interessante, que eu digo sempre que foi necessário para os desafios que acabaram acontecendo. Especialmente esse, agora o momento da Almatis, dar sucessão. E nós falávamos há pouco, uma coisa é você assumir um trabalho que não está vivendo no seu melhor momento. Não está na plenitude dele. Não, mas nós sucedemos alguém que trouxe... o pastor Ney Silva com o Tempo de Glória, né? Somos Pentecostais. O tema do Tempo de Glória e o Somos Pentecostais virou tema nacional. Né, e eu confessei isso para o pastor Natanael agora há pouco, antes de nós iniciarmos aqui. Na época, quando ele foi assumir, eu fiquei preocupado. Sim. Porque é um grande desafio você assumir alguém que já está no auge. Mas o pastor Natanael, como eu disse, inclusive, antes de nós iniciarmos aqui, fez algo superior ainda, não por demérito algum com relação ao pastor, muito pelo contrário, o pastor Ney fez um baita de um trabalho. Mas esse é o próprio agir de Deus. Porque Deus sempre tem coisas extraordinárias a nos oferecer. E quando você está linkado, aí novamente essa palavra sempre tem se reafirmado nesses dias. Quando você está debaixo de promessas, você está alinhado ao tempo, à geografia, às pessoas e os recursos. E literalmente as coisas vão acontecendo. Surge o tema, chamados para fora. Como que surgiu isso? Aí é interessante, porque há uma sequência e ela é espiritual. O pastor Ney, no almoço da sucessão, né? Passando a linha, ele deu vários conselhos que foram muito produtivos, né, para o meu ministério, especialmente na coordenação da Almatis. Mas ele me disse o seguinte, pastor Marcos, eu estou te entregando uma tocha pegando fogo, que é o Almatis. Você tem essa responsabilidade. E me deu vários conselhos, e entre eles ele me disse o seguinte, olha, você tem um tema para a tua gestão? Eu falei para ele, eu não tenho nenhum tema, mas Deus vai dar um tema. E aí ele me contou a experiência de como veio o Tempo de Glória, que aconteceu quando ele estava conversando com o pastor Wagner, numa das reuniões, tratando sobre Almatis. O pastor Wagner falou, ele ficou observando, o pastor ia falar, e o pastor Wagner falou, vai ser um tempo de glória. Meu Deus. E aí ele pegou o tempo de glória. E eu fiquei com isso no meu coração, pastor Marcos. E na próxima reunião que eu tive com o pastor, eu fiquei observando tudo ligado. Ali. Fiquei ligado. Legal. E o pastor falou o tema. Falou, eu quero agora, vivemos um tempo de avivamento, fomos desafiados ao estudo do pentecostalismo. Foi a temática que foi trabalhada os 4 anos na gestão do pastor Ney. Agora eu quero os nossos jovens fora das 4 paredes. E aí, na hora, nasceu os chamados para fora. Agora, você, quando faz isso, e o pastor Ney também, quando fez isso, mostrou a humildade e o respeito. Sem dúvida. E assim, a gente sempre trabalhou nesse alinhamento. Eu tive essa alegria, né, de ter o pastor Ney com uma sucessão natural, facilitada, um exemplo para sucessões, porque geralmente normalmente quando você fecha não é assim. Às vezes alguém até chaveiro exatamente. Não foi o que aconteceu. O pastor Ney fez uma transição suave, natural, dando conselhos, sempre se colocando à disposição para somar. E interessante que daí agora, 4 anos se passou, o 5º e o 6º ano da nossa gestão, nós tivemos a alegria de ter ele como superintendente da família. Então foi uma harmonia, foi um tempo realmente muito especial. E a gente tem colhido experiências e bênçãos para a nossa vida pessoal, ministerial. A minha escola, pastor Marcos, ela passou pelo Almatis. Eu disse aqui, foram 7 anos antes, e agora
Já estou cumprindo mais 7. É bom deixar claro isso, né? Ninguém cai de paraquedas. Tudo é no tempo de Deus, na forma de Deus, mas existe todo um processo lá atrás, né? Sim. Ninguém vai chegar e vai liderar de qualquer forma. Deus vai treinando, capacitando, Sim. preparando, né? Sem dúvida. E a gente glorifica a Deus porque nessa linha tivemos oportunidades, o nosso pastor nos abençoou, né, ministerialmente. Então eu falo, a minha escola foi realmente Almates. Eu assumi todos os cargos, né, como evangelista e na sequência como pastor pelo Almates. Depois que a Almates surgiu na tua vida. Surgiu Mas vamos lá, o pastor Natanael tem referências ministeriais no Ministério Jovem? Tenho. Hoje eu tenho alguns mentores, alguns amigos que a gente observa e realmente são referências para nós. Há pouco estava hoje, inclusive, falando com ele, o pastor André Bueno, que é um dos líderes de jovens e adolescentes da AD Perus, em São Paulo, há mais de 10 anos, né? Está 12 anos como líder daquele grande campo. É um líder sensacional, mentalidade de reino mesmo, né? De reino, de serviço, né? De serviço. E eu falo aqui sem sombra de dúvidas, é um líder que a gente ouve, é um líder que a gente escuta, que a gente está aprendendo sempre, até pela dinâmica que ele conduz a liderança lá da AD Perus. E tem outros também, a gente observa nesse contexto de jovens, né, uma escassez, inclusive. É isso que eu ia falar. Este é um tema que nós vamos trabalhar, Deus tem colocado no nosso coração agora para essa gestão dos 60 anos, estamos caminhando para os 60 anos da Almates. Olha que privilégio, eu saí um pouquinho antes, eu saí nos 50... Porque não estava preparado para aquela época. E agora o nosso pastor faz o convite para que a gente fique nos 60 anos, a gente vai fazer os 60 anos. A equipe foi formada, agora dia 18 nós tivemos o lançamento da nova diretoria da Almates para essa gestão, a gestão que vai fazer os 60 anos da Almates. E eu tenho esse privilégio, né, de viver esse momento com esse desafio. O desafio de treinar e desafiar novos líderes. É o ano que nós vamos trabalhar isso. Legal. Ano. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, porque você hoje tem uma liderança. Quantos jovens tem hoje a Assembleia de Deus em Curitiba? Então, nós temos o número da secretaria, que aí nós fazemos um corte pela idade, mas temos também um número na experiência, pelas regionais. Então nós temos na secretaria aproximadamente 6.000 jovens, dentro dessa faixa dos 18 aos 30 anos, solteiros, né, é a faixa que nós temos. Mas na prática a gente identifica que daqueles que de fato estão participando, e a gente considera participando realmente da Almates, não só aquele que canta no coral, né, da congregação, mas está envolvido de alguma maneira com a igreja, com os projetos da congregação e da Almates de alguma maneira, seja na música, seja na questão ministerial, enfim. E nós temos aproximadamente ativos de fato em torno de 4.000. Legal. 4.000 jovens. Bacana. A gente pode dizer tranquilamente ativos, trabalhando, esse número que é a realidade hoje do contexto da Almates. Como que o pastor Natanael, diante de uma escassez de liderança, consegue aglutinar tanta gente para poder fazer parte da liderança? Porque não é aglutinar 4.000 pessoas, é aglutinar uma quantidade enorme de líderes, trabalhando de forma unida, e a gente percebe isso na Almates. Hoje a gente olha o âmbito empresarial, seja profissional, da própria igreja mesmo, a gente não vê tanta unidade, mas a Almates consegue ter essa unidade. Sim. Como é que você faz isso, querido? Então, pastor, nós temos desenvolvido, e aí foi até talvez fruto dessas experiências que a gente teve, mas desde o início nós formamos uma equipe, eu digo isso claramente, e surgiu, inclusive, daí o livro nesse período da Almates, que foi esse livro Carregadores. Ele surgiu lá em 2018, 2019, com essa ideia que nós formamos a equipe. A ideia dos carregadores, de pessoas que estão ali para servir e não para sentar, ser servido. Então a ideia realmente foi essa, desde o começo. A gente selecionou pessoas anônimos, pessoas que às vezes nunca tiveram oportunidade ministerial, mas que tinham o coração realmente servidor. Esse foi o critério.
Legal. Às vezes não tinha nem tanto talento, pastor. Eu imagino, mas tinha um coração ensinável. E aí a gente teve, assim, eu digo assim, como experiências mesmo, ministerial que eu vou carregar ao longo dos dias aí, porque nós temos oportunidade para pessoas improváveis, pessoas que não tinham alguém ali para acreditar no ministério delas, mas nós acreditamos de alguma maneira e houve um despertamento. E assim, eu louvo a Deus, porque dessa equipe, da nossa equipe lá, a equipe de 2018, 2019, e todo o período nós caminhamos para quase 70 pessoas. Olha só. A Matis, ela caminha para uma congregação quase 70, maior que algumas. A diretoria quase 70 pessoas. Legal. Se nós somarmos a equipe da recepção, eu sempre somar a equipe da recepção, nós temos hoje em torno de 40 jovens que fazem parte da recepção. Então não estou contabilizando, eu estou contabilizando os líderes mesmo do departamento. São 70. Desses 70 lá dos 2018, a gente olha a trajetória de muitos deles. E eu começo até pelo vice-coordenador, que foi o cooperador Jefferson Muniz. Ele era líder no Moradias Paraná, líder de adolescentes, líder de jovens. Entrou na vice-coordenação como cooperador. E hoje ele é evangelista, serve ao Senhor em Toledo, coordenador dos jovens daquela cidade. Enfim, teve um crescimento muito especial, ministerial, se despertou para o ministério. E assim, outros aqui que tiveram oportunidades, hoje são dirigentes de congregação, são, assim como eu tive essa oportunidade, né, são 4 anos já nesse desafio, mas nós tivemos vários que passou por essa equipe, que somaram junto, carregaram mesmo. Você usou uma estratégia que Kotler, por exemplo, vai falar que nós muitas das vezes convidamos as pessoas para trabalhar para a questão do currículo, mas demitimos muitas das vezes pela questão da comunicação. Você olhou o contrário, você visualizou. Talvez não tenha habilidade, mas tem um coração ensinável, tem a possibilidade de servir. Isso é legal. Dentro do contexto da liderança, a gente precisa formar mais líderes, né? E eu aprendi, eu tenho uma máxima que eu sempre carrego, e o líder tem o desafio de você extrair, tirar coisas boas de gente ruim. A Davi vai fazer isso lá na caverna de Adulão, né? Exato. Dá oportunidades, e assim, eu louvo a Deus porque foi a filosofia que nós conseguimos implementar. Legal. E interessante, eu lembro de um jovem, até foi um fato interessante, porque uma das coisas que a gente se indigna é naquela área que Deus quer usar a gente. Exato. Tem aprendido. A tua dor revela o teu propósito. Exatamente. Então, assim, algumas coisas que nos incomodam é que a gente precisa estar ali para consertar. Exato. Então, algumas coisas que eu incomodava e a gente, e até pela minha formação, a questão da justiça, de você ser justo com as pessoas, de honrar quem trabalha. Então, essa foi outra filosofia que nós implantamos. Honrar quem trabalha. Se o camarada trabalha, ele é honrado, tem oportunidade. Não é pela família, não é por QI, legal isso. É pelo trabalho. Honrar realmente quem trabalha. Isso era algo que sempre me incomodou ao longo do tempo. Ver pessoas que às vezes não semeou. Para poder estar ali. Para estar ali, mas por outras razões estavam. Então, assim, eu sempre implantei, e isso eu implantei mesmo. E aí eu me lembro agora do testemunho de um jovem. Dentro dessa série de oportunidades novas que foram criadas, a gente deu oportunidade mesmo para as pessoas que não tinham experiência, que realmente estavam ali, mas estava com vontade e estava trabalhando. E o contrário também foi verdadeiro. Quem não realmente não trabalhava não tinha meritocracia pura. Exato. E um jovem disse, se você quiser subir lá, pode ir, e tem vaga, mas tem que trabalhar. O pastor Natanael tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem oportunidade. Então, assim, isso, ele legal. Falando para um outro jovem, e a minha esposa no evento escutando, ele não sabia que era minha esposa. Daí, até hoje, né, eu brinco com ele, rapaz, e é verdade. Porque realmente se alguém trabalha, tem que ser honrado, tem que ser recompensado de alguma maneira. Perfeito. E é o que nós temos feito durante todo esse período, de alguma maneira, recompensando, honrando, indicando, às vezes, cada um tem um chamado. Então, identificando qual que é a área de atuação e a gente, de alguma maneira, colaborando para que haja uma recompensa para o trabalho feito. Né? Mas você tem vários trabalhos da UMATS. Qual deles você tem poxa vida, esse aqui me encanta, só dá um sorriso só de pensar nele.
Aí fica fácil para mim. É. Eu tenho pelo menos 3 que me chamam assim e ardem o meu coração. O primeiro deles, de bate-pronto, a Escola de Jovens Pregadores Almates. Eu imaginei. 7 anos, agora vai acontecer a 7ª edição. Esse foi um projeto que eu apresentei para o pastor Edilson. Olha só. Lá atrás. Eu me lembro, escrevi, entreguei para ele. E ele disse para mim, eu não vou fazer, mas Deus não deu para mim. Olha a frase interessante do pastor Edilson. Deus não deu para mim. Me lembro, foi de manhã, um domingo de manhã. O pastor Edilson é dotado de uma humildade fenomenal, né? Extraordinário. E outra, depois, né? Porque uma coisa você às vezes, durante, ele continua. Daquela mesma maneira, né? Então, assim, a gente aprende muito, eu aprendi muito com ele, e ele me falou isso, você vai ser o implementador desse projeto, que você vai ser o coordenador da Almates, Deus deu para você. Desde o primeiro ano, já passou mais de 400 jovens pela Escola de Jovens Pregadores. Este ano nós estamos para a 7ª edição, será uma forma híbrida, EAD e presencial, vai ter pregadores nacionais, internacionais que vão estar participando, vai ser realmente muito especial. Então, a Escola de Jovens Pregadores, esse programa de aperfeiçoamento é um projeto... E pensando nesse processo de liderança mesmo, né? Sim. Isso é legal. Sem dúvida. E aí um outro projeto foi os devocionais. Eu tive o privilégio de participar do primeiro. Sem dúvida alguma. Acho que 2 ou 3, não foi, pastor, que o senhor escreveu? Minha esposa pediu para ela escrever uma e ela escreveu, exatamente. Isso mesmo. Conta um pouquinho como nasceu isso. Então, o Devocionais é o segundo projeto. Eu colocaria ali como segundo expediente desse. Mas da onde surgiu isso? Nós estamos vivendo o pior momento da pandemia. Em outubro, me lembro muito bem dessa data, porque os jovens, a diretoria ali acabou fazendo um momento de confraternização. E nós estávamos, mesmo com aquelas restrições, né, num momento aqui de confraternização numa pizzaria, aqui no Alto da Glória, e preocupados. O que a gente vai fazer para dar continuidade aos trabalhos da Almates? As igrejas fechadas, aquele momento difícil, gente morrendo, aquela coisa dramática, e surgiu a ideia ali na mesa. Estávamos na mesa ali conversando com o presbítero Jader, vice-coordenador, e tinha outras pessoas ali. Vamos fazer um devocional. Todo dia, durante 30 dias, nós vamos fazer um devocional. Essa foi a primeira ideia. Mas na hora, eu falei, não, nós vamos fazer um devocional com 365 devocionais. Nós vamos fazer um concurso literário, e aí me veio na hora, assim, né, a ideia. Um concurso literário, nós vamos abrir tudo virtual, vai movimentar as congregações, a ideia é que tenha pelo menos um de cada congregação muito legal participando. Aí depois teve a noite, né, de autógrafo, que acabou reunindo todo o pessoal. Mesmo na pandemia, nós tivemos uma noite com 500 pessoas ali na sede, que era bem reduzido. Então era o escritor mais 3 pessoas. E então nasceu o primeiro. Nós fizemos ele em 90 dias. Deu tão certo isso que daqui a pouco veio o Pão Diário. Daí no ano seguinte veio o Pão Diário. Olha que legal. Por quê? Porque interessante, né? Nós fizemos, saiu naquele período da pandemia terrível, 90 dias nós concluímos, estava pronto o livro. Em 90 dias? 90 dias. Fizemos a publicação em 90 dias. E aí uma jovem, isso que é interessante, uma jovem leva o devocional que a Almates fez para o presidente, né, da Pão Diário. Que legal. E fala que é da igreja dela. Isso foi interessante, foi uma jovem da Almates. Ela fala, olha o que a minha juventude fez. Me arrepia, um devocional. E aí eu recebo a ligação do Edilson, que é o presidente do Pão Diário, Ministério Pão Diário, aqui na região do Brasil e as Américas. Ele é o líder geral do Ministério Pão Diário. E ele me falou, vem aqui, eu tô com um devocional na minha mão aqui, eu não sei por que você não me procurou antes pra gente fazer juntos. Eu falei, não tem problema nenhum. Na hora já me veio. Vamos fazer um outro aqui. Vamos fazer outro. E aí, numa conversa, expliquei para ele como é que. Porque aí foi na pandemia. Não é nem sacado, ia usar a expressão, foi uma sacada muito fenomenal. Mas é um insight. Mas eu digo o seguinte: isso aqui foi de Deus. Foi de Deus, foi de Deus. Porque assim, a gente viu e a gente vê testemunhos, pastor Marcos, de testemunhos e notórios. Jovens, por exemplo, eu tenho uma experiência muito, muito especial. Um jovem lá do Caximba, da congregação Caximba. Olha só.
2 jovens escreveram lá. E você, na noite de autógrafo, veio a família deles. Meu Deus. Foi algo assim tocante, sabe? Para o jovem que participou e os testemunhos que a gente tem colhido, porque nós já distribuímos em torno de 3.000 unidades. Olha só. Nas ações evangelísticas da UMATS. Então, nas visitas de hospital, no centro de recuperação, nas ações, nos institutos sociais que a gente fez visita com a UMATS. Então, já doamos gratuitamente mais de 3.000. Por quê? Porque a edição, por exemplo, com a parceria do Pão Diário, nós combinamos o seguinte, especialmente essa edição do Pão Diário. Todo royalties que a UMATS tem direito, ela recebe em livros. Olha que legal. Tá lá durante 10 anos. Que maravilha, hein? Então, se vir outro coordenador, vai ter que receber em livro. Que benção. Vai ter que dar para alguém, mas abençoar a vida de alguém. E ele é atemporal, né? Sim, sim. Ele é atemporal. Você pode estar lendo ele, começando a ler no mês de março e terminar no outro ano, no mês de março. Então, e temos tido, assim, testemunhos especiais. Já passou fronteiras. É um legado, né? É um legado. Eu fico feliz. Muito legal. Esse me deixa muito contente. E aí o projeto, pastor, dos jovens escritores, que a gente lançou agora nos 59 anos da UMATS. Foram 4 obras que nós escrevemos com jovens. O Samuel Bonetti foi um, o Ariel Delfrade escreveu um outro livro, e o Everton Rodrigues escreveu outro, e eu escrevi um outro. Então são 4. Que foi esse aqui, ó. Há um lugar indicado por Deus. Conta um pouquinho como é que esse livro... Para chegarmos lá. Esse livro, pastor, eu tenho um carinho especial por ele. Por quê? Porque esse livro, eu tinha 15 anos quando eu preguei essa mensagem. Olha só. 15 anos. Eu era um jovem, um adolescente, começando a pregar. E eu preguei essa mensagem em Paranaguá, no Jardim Iguaçu. Sua memória é boa, hein, Natanael? Eu tinha 15 anos. O pessoal que é amigo comigo, o pastor Marcos, sabe disso. A Assembleia de Deus tirou algumas coisas de mim. Eu não aprendi a jogar bola, não aprendi a jogar videogame. Não aprendi. Dos 13 anos aceitei Jesus naquele período que havia aquelas restrições. Então não aprendi a jogar bola, não aprendi a jogar videogame. O nosso divertimento era assistir mensagem dos Gideões, pregadores e tal. Então, essa memória acabou acontecendo por causa disso. Que bacana. A dedicação foi canalizada para outra área. 15 anos, eu ministrei uma mensagem em Paranaguá. Pastor Emerson Alves, então era o coordenador do campo, da sede. O Elton Alves era solteiro. Olha só. Tinha 15 anos. E eu preguei essa mensagem. Eu fiquei muito impactado, porque era a igreja sede do campo, estava lá e tal. Então, eu preguei essa mensagem. Quando eu terminei de pregar essa mensagem, foi algo realmente muito especial. Deus confirmou com sinais, com avivamento. E o pastor Emerson, todas as vezes que eu encontrei ele depois, muitas vezes, anos depois, ele me falava, cara, aquela mensagem falou demais comigo. Há um lugar indicado por Deus para chegarmos lá. E aí, este ano, eu fiz um propósito. Eu tenho 7 projetos de devocionais. Esse é o primeiro. Eu vou escrever esse ano, em nome de Jesus, mais 6. Nessa Como você arruma tanto tempo assim? Aí a questão de escrever é uma questão de foco. Por exemplo, esse livro aqui, pastor, eu escrevi ele do dia 1º ao dia 5 de janeiro. Rapaz! Foram 5 dias. Eu coloquei no meu coração 7 dias. Então, assim, todo dia eu vou escrever. Todo dia eu vou escrever. Você deixa um horário fixo para isso? Exato. Sempre à noite. Eu escrevo na parte da noite. Eu vou começar a escrever e vou escrever. E eu falei, em 7 dias eu vou terminar. Terminei em 5 dias. Por quê? No último dia, do 4º pro 5º, aí eu virei. Daí eu virei à noite. É que vai pegando e tal, vai vendo. Entrou a inspiração e tal, e aí a gente fez. Quando eu terminei de escrever, o meu filho foi o primeiro, a Adriana e o Matheus foram os primeiros que leram. Leram, gostaram. Aí eu falei, tá faltando uma coisa aqui pra gente finalizar esse livro. Eu sempre coloco um costume de alguém fazer alguma consideração sobre o texto. E aí lembrei do pastor Emerson. E mandei para ele. Meu Deus, Natanael. Mandei para ele. Então, assim, ele participa aqui, ele faz um comentário, ele fala, ele começa ali, eu estava nesta noite, em 2000 e tanto, mas que quando ele pregou pela primeira vez essa mensagem. Então, assim, é uma pérola que veio, né, para essa obra. É um livro especial.
fala da trajetória do nosso pai da fé, Abraão, em Gênesis 22, quando foi desafiado por Deus para um novo lugar. Deus indicou para ele as terras de Moriá, e naquele lugar ele teria que apresentar Isaac como sacrifício. E que honra também para o pastor, né? Ter esse privilégio. Foi assim, especial. Né? Eu considero que esse aqui tem uma particularidade, e assim, numa linguagem que não é jurídica, uma linguagem devocional mesmo, e tem tido, graças a Deus, uma aceitação muito boa para os jovens. E essa é a ideia, orientação para os jovens. Aliás, você fez algo muito interessante, que é doar para quem estava na reunião de toda a juventude ali, né? Sim. Aí nós tivemos toda a reunião de líderes da Almados, a gente faz Natanael, você de vez em quando faz umas coisas malucas também, né, Natanael? Vou chamar de Natanael, que aqui já virou uma conversa de amigos já. Aí, na verdade, pastor, quando a gente sempre faz uma confraternização à mesa nas reuniões. Fazemos a reunião administrativa ou de treinamento, e após nós temos um momento à mesa. Só que em razão da quantidade de pessoas e também da programação ali que nós estávamos na agenda na sede, não teve como a gente preparar uma confraternização à mesa. E aí eu falei, não posso despedir esse povo aqui de mãos vazias. Aí semeei um livro para cada um. Foi 200 e tantos livros lá, graças a Deus, que é para abençoar realmente vidas. Esse é o projeto, na verdade, é para alcançar pessoas, abençoar pessoas. Pastor Natanael, tem sonhos ainda? Tenho muitos sonhos. E é por esses sonhos que a gente se move. Você consegue deixar um aí para o nosso público? Um dos sonhos teu? Olha, assim, um dos sonhos, né, que ainda não se realizou, mas eu creio em nome do Senhor que vai se realizar. No aspecto pastoral, eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho de com essa experiência, com a liderança, enfim, tudo que a gente viveu, a gente ter uma experiência pastoral no outro nível. No outro nível, existe esse sonho, inegavelmente. Claro. Eu lutando, batalhando, trabalhando e disponível para o reino. Essa é a ideia. E não a gente às vezes fica até com receio, né? Porque as pessoas falam do sonho e a tendência é a pessoa que está escutando falar, está sonhando demais e tal. Mas é lindo sonhar no reino. Sim, né? Sim, sem dúvida alguma. Você tinha me falado aqui de desafios, né? Desafios ministeriais que a gente passou. Pensando nessa linha também, como um sonho que nós temos, eu tenho realmente esse sonho de escrever, e eu tenho já esse projeto, um livro para liderança prática do Ministério Jovem, e que tenha realmente um alcance, que ele tenha um alcance nacional. Esse é um sonho que eu poderia colocar aqui na questão também ministerial. Você não atingir só apenas Curitiba, o estado do Paraná, mas atingiu o Brasil já, sem dúvida alguma. Eu tenho esse sonho. Deus já me deu o tema, eu já estou trabalhando, e assim, é interessante, né? Livro, como esse aqui, foram quase 23 anos para nascer, né? Em 5 dias ele se materializou, mas o outro livro de direito que nós escrevemos, eu levei quase 3 anos escrevendo ele, que é um trabalho mais técnico, de pesquisa, né? E tal. Como que você tem quantos livros hoje? 4 livros. Um livro 100 questões de direito aplicado às igrejas, que é um livro técnico, absolutamente técnico, mas da mesma maneira ele é prático, porque ele é escrito para os líderes, obreiros e pastores. A compreensão é muito simples, né? Você lê ele, fica muito fácil de entender. Na verdade, eu fui escrevendo e o meu tio Samuel, você conheceu, Conheço, foi lendo. Que legal. E eu falei, você tem que entender, se você não entender, você tem que me dizer. Que às vezes, por causa dessa questão nossa jurídica, rapaz, a gente fala... Você tem umas sacadas, tipo, não dá para ter essas sacadas de qualquer forma, viu? É uma intimidade muito forte com Deus, porque para ter essas sacadas não dá. Então, como convidar uma pessoa... Sim, o Samuel. Eu falei, Samuel, você vai ler. Beleza, eu ia escrevendo e ele ia lendo. Não, eu não entendi aqui que você falou muito de juridiquês. Aí eu escrevia do outro jeito para ele entender, ele é simples, né? Enfim, então eu sem questões de direito, aí nós escrevemos antes dele Palavra de Sabedoria, são 60 foi o primeiro, né? Foi 2016, 2018 e daí 2018 Carregadores. O Carregadores, né? Foi bem no comecinho. E esse tema é muito forte, né?
Esse tema é muito forte. É. Eu tenho todos os seus livros ali. O que eu mais gosto é esse do Carregador. Carregadores. Esse daí Mas você não leu esse aqui ainda, não? Esse aqui não, porque eu recebi, inclusive, essa semana. Essa aqui eu não li ainda, não. Entendi. Mas eu tenho ele também. Olha que interessante, né? Nós estamos falando dos livros e tal, e tudo de um jovem que está com quantos anos? 30 aí? 38. 38 anos. Já passou muito tempo. Tá, você falou dos sonhos, mas você também teve grandes desafios. Dentro da liderança jovem, dentro da liderança mesmo jovem, né? Seja no ambiente de Dalmates, enfim, qual foi o teu maior desafio que você falou assim, poxa vida, agora me arrebentei? Assim, algumas ações que a gente fez, por exemplo, você falou da sequência, né, do pastor Ney, a gente teve o desafio de dar continuidade. Quando veio o tema que Deus nos inspirou na linha dos chamados para fora, o conceito foi esse: nós fazemos eventos colocando jovens fora das quatro paredes. Então, assim, quando nós realizamos o primeiro evento, no dia 30 de março de 2018, que nós organizamos, fizemos toda uma divulgação, era na Praça do Semeador, muita gente falou, não vai acontecer. Eu tive muitos amigos, pastor Marcos, que eu convidei para fazer parte da diretoria, e o teste, Deus me deu uma inspiração, que eu tinha que sondá-los com essa pergunta, do desafio evangelístico da Dalmates, se ele queria fazer parte, o que ele achava. Então muitos deles falaram, não, isso aí não vai funcionar para o Dalmates. Muitos deles. Olha só. Amigos particulares, são amigos até hoje, mas que não teve, que ele dizia, não, e aí assim eu nem continuava. Né, Até porque não dá para trabalhar com pessoas que não estejam no mesmo Exato, propósito. Né? Sem dúvida, mas o teste era esse. Fazia a pergunta, né? Tanto né, que aí esse desafio foi tão grande que o investimento que nós fizemos... Foi esse que você trouxe o David? David Leonardo, foi o David Leonardo. Antes né, da explosão, né, na mídia e tal, e foi algo realmente surpreendente. Mais de 30 pessoas aceitaram Jesus, e aí foi um sinal. Fizemos aí um segundo evento, que esse sim, eu considero que daí um desafio foi maior. Por quê? Porque nós investimos nisso. Nós investimos mais de 20 mil reais na estrutura de palco, de som, lá no Fazendinha, no terminal. O primeiro tinha dado certo. Tinha dado certo. Só que o primeiro foi muito... nós não tínhamos estrutura, foi... Improvisado algumas coisas, né? Agora sim, de forma profissional, nós contratamos uma empresa, palco, iluminação, som, era algo realmente... Foi quase 20 mil reais que nós investimos. E nós tínhamos o desafio financeiro e tínhamos o desafio de pessoas. Sim. Porque fazer uma coisa assim e não ter gente era não vergonhoso. Legal, Mas Deus nos abençoou. Foi algo realmente muito especial. Aquela noite foi o pastor Eliel Gabi que pregou. Mais de 50 pessoas aceitaram Jesus. Foi histórico aquele evento. E ministerialmente eu tive outros. Né? Agora, por exemplo, a Vigília Geral Dalmates, sair da igreja para fazermos lá no Espaço Torres, um local para 4 mil pessoas, foi um desafio. A primeira vez, então, nem se fala. A primeira vez tem algo histórico nos bastidores, pastor Marcos. Nós tínhamos alguns amigos, né, e trabalhamos incansavelmente. Nós fizemos divulgação nas rádios, a 91.3. Pegou todos os pastores, mobilizou. Mas nunca tinha sido feito. As vigílias da Dalmates, elas superlotam as congregações maiores que nós temos, né? Pinheirinho, Fazendinha, Jardim Natália, né? As congregações, 800 a 1.000 pessoas. Então esse era o público que nós tínhamos. Ir para um lugar para 4 mil pessoas era um desafio. E aí tem o desafio financeiro e tem o desafio de você lotar. Sim. Eu me lembro que na época a gente cansou, realmente foi exausto o nosso trabalho na divulgação. E eu tinha consciência que se esse trabalho fosse bem, ia repercutir no Congresso. Quando a primeira vez nós fizemos. E se fosse mal? E se fosse mal, era um desafio que nós tínhamos. Então foi terrível. Por quê? Foi terrível. Terrível porque nunca tinha sido feito. Sim. Né? E aí, não tinha ideia de como seria. Exato. Né? E aí eu me lembro, mano, que aí os amigos, nós reunimos 9 horas da noite, já cansado. A vigília começava meia-noite, mas 9 horas eu já estava cansado. Movimentação e tudo mais, né? Para organização. Sim. 9 horas nós combinamos de nos encontrar, a gente ia comer um lanche, porque começava 11 horas a vigília.
E foi assim, 9 horas nos encontramos, e aí aquele grupo de amigos falou, pastor, não fique triste, se der 1.500 pessoas. Se der 1.500 Mas já deixaram pessoas, você triste nesse momento. 1.500 pessoas, tá bom, nós já estamos já temos quase 50%. E aí eu dobrei os joelhos, falei para eles assim, sentei, eles falaram ali Na mesa momento, ali, tá? na mesa, e depois quando nós chegamos no local, Que era 4.000 cadeiras. 10 e pouco, Cadeiras, né? 10 e pouco, pastor, chegamos, tinha bem pouca gente, 10 e meia, quase não tinha ninguém. Essa hora que o friozinho na barriga O vem. friozinho veio. Aí sentamos ali na frente, a ideia não foi ninguém sentar no público, aquela linha diferente, tal. E eu sentei na primeira fila, todos eles sentaram ali comigo. E aí um deles falou para pastor, fica naquela palavra. Não fica triste. Nossa. Se não passar de 1.500. Ele estava tentando dar um apoio, né? Um apoio. Aí me preparar psicologicamente. Aí eu estava muito crente naquele dia. Aí eu falei para ele, olha, em nome de Jesus, eu vou dobrar os joelhos agora. Eu só vou levantar quando tiver lotado esse lugar aqui. Porque, querendo ou não, né, pastor, é um investimento, desafio. né, e um desafio muito alto. Né? Você tem um investimento financeiro, você também tem a questão de o teu ministério, o ministério da igreja, o ministério da UADS, né? Sim. E aí, dobrei os joelhos, falei, vamos dobrar os joelhos. Jefferson, Gomes, vamos dobrar os joelhos. Só vamos levantar quando tiver cheio. Meu Deus. Daí foi o que nós fizemos. Foi algo impressionante. 15 minutos, e o povo assembleano no último demais, start, mano, né? é demais. Ele mata a gente do coração. 15 minutos, mano. Encheu. Foi algo Eu estava presente surpreendente, naquele dia, foi algo maravilhoso. O pastor que ministrou veio de São Paulo, agora esqueci o nome dele. Não faço pergunta difícil. Ele trouxe uma mensagem sobre arrebatamento. Sim. Aquele dia foi muito especial. O baixinho, acabei esquecendo. Isso. Né? Nilson Gomes. Nilson Gomes. Isso. Então, assim, e assim, foi algo realmente surpreendente. Então, foi um grande desafio. Mas é um alívio também quando isso acontece, né? Você está lá naquele momento, lá a alma está saindo do corpo já, daqui a pouco. Mas, particularmente, eu tenho um desafio, falando da UMADS. Maior ainda? Maior. Eu tenho nesse aspecto é de liderança. De medo. Isso. Esse, eu brinco que fugiu à minha mente. Fugiu à minha mente. Por quê? Porque, olha só, olha o nível do desafio. Eu falo que foi a maior loucura do meu ministério. Olha só. A maior loucura do meu ministério. Conta lá, maior loucura. Congresso da UMADS acontecendo. Peraí, vocês não pegaram. Ele disse até então. Então, Congresso da UMADS acontecendo. E nesse dia, quem ministraria seria o pastor Wagner Gabi. Sábado, o pastor Gilmar Santos. Certo? Pastor Gilmar Santos no sábado. Aconteceu uma situação, o pregador da terça-feira convidou, o pastor Wagner pregou na terça-feira. E na programação pregaria no primeiro período do domingo, às 5 horas da tarde, um pouco menos pessoas e tal, pregaria no primeiro período. Mas, diante da situação, o pastor, não, você prega na sexta-feira, pastor Wagner. E aí eu falei, não, vamos pregar então na sexta-feira. Só que, como o pastor Wagner Gabi pregaria na sexta, o pastor Gilmar Santos comprou a passagem para vir um dia antes, para ouvir o pastor Wagner. Nossa. E fui buscar ele, era 6 horas da tarde, na sexta-feira, e falei para ele, não, fica no hotel. Não precisa ir, o pastor Gabi não vai. Tal. Descansa um pouco. Exato. E ele falou, não. Por quê? Porque no meio do caminho, estava com um pastor amigo, e ele disse, o senhor está realizando um sonho. Ele tinha 13, 14 anos, quando viu o senhor pregar, mostrou uma foto minha, pastor Gilmar Santos na época e tal. Hoje o senhor está vindo agora no congresso, com ele como coordenador, é um presente, está feliz demais, fez toda uma propaganda do pastor Gilmar. E uma hora depois o pastor estava perguntando, por que vai pregar hoje? Tal. Falei, você nem tinha comentado nada. Eu falei para ele, não, o senhor fica no hotel, não precisa ir. Não, quem vai pregar vai ser o coordenador hoje. Ele falou, não, depois de tudo que você falou aí e tal, eu não perco esse culto por nada, vou lá ouvir ele, vou lá prestigiar ele. Então eu digo que foi a maior loucura, por quê? Porque de um lado estava pastor Wagner Gabi, do outro lado o pastor Inenai Cabral, meu Deus, e do outro lado o pastor Gilmar Santos. Que situação. Então foi realmente, uma loucura do mas aí eu até entendo, né? Porque quando a gente começa o ministério, você almeja também certas coisas, né? É uma loucura, assim, porque você está diante de pessoas que são
referência nacionais, né? Não, Referência e a questão daí pessoal, eu digo até, aí o pessoal pergunta, por que você ficou tão nervoso? Eu fiquei nervoso a ponto, eu brinco que fugiu minha mente. Eu tive que sair ali do culto, lavei a cara, tal, me molhei e tal. É muita emoção, Eu não conseguia firmar o pensamento no texto, mano. Meu Deus. Sumiu o esboço. Alguém que está acostumado com a oratória. Sumiu. Que coisa. Sumiu. E aí, o pessoal que conhece, tá mais perto, eu levei uns 15 minutos, depois que eu comecei a pregar, para entrar mesmo no texto. Normalizar. Não, para minha mente ficar... Voltar ao normal. Voltar ali e conseguir pregar. Então, eu brinco, foi a maior loucura ministerial que eu fiz, porque eu não devia ter aceito, né? 3, pastor Nenai Cabral. Não, mas Deus sabe o que faz, né? Deus não erra nos seus projetos. Mas deixa eu fazer uma pergunta que ela também é pertinente, porque todos os pastores, principalmente na liderança, passam por momentos de choro também. Você chorou alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes pelos desafios e às vezes pelas perseguições do ministério que existem. Sim, muitas, né? Hoje, o fato de você existir, você já tem inimigos. Exato. É triste dizer isso, mas e nem porque você queira, mas naturalmente isso acontece. E é salutar também porque nós estamos seguindo o mestre, que é Cristo. Ele Sim, tinha, então nós vamos ter, não é? Sem dúvida alguma. Então, assim, perseguições e a gente aprender com isso. Antes, aí eu digo, muitas coisas aconteceram que talvez se tivesse acontecido lá aos 27 anos, eu não teria tido a maturidade para trabalhar, sair de situações e às vezes, porque a gente aprende muito isso, às vezes não é o confronto, né? Às vezes o silêncio na hora certa resolve. E o silêncio, para quem tem o hábito de responder e tal, dói, né? Por exemplo, eu sou a pessoa que vou direto, eu respondo, tô nada, né? E quando a gente segura, aí machuca mais ainda, né? E a tua esposa, como que ela lida com os desafios da liderança do marido dela, que também faz parte do ministério dela, né? Sem dúvida alguma, eu digo isso em alto e bom som, sempre digo isso. Tudo isso é possível, né? Essa multiplicidade de atividades que a gente tem, né? Hoje nós temos a questão do escritório, da advocacia, temos a assessoria jurídica da nossa igreja, temos a assessoria jurídica da convenção, a congregação e a UMATS. São 5 atividades que nos tomam realmente um tempo. Então, só é possível por conta deste apoio que nós temos da irmã Adriana, que sonhou com a gente, que passou todo esse período junto e a gente construiu, graças a Deus, um casamento abençoado. Ela sonha comigo, ela sofre comigo. E interessante é ver, pastor Marcos, o amadurecimento que a gente teve, especialmente falando da esposa, né? Que ela passa por todo esse processo junto com a gente. Sim. Então hoje às vezes até o sofrimento é maior até. Sem dúvida alguma. E graças a Deus, assim, pelo apoio, eu digo isso. O segredo e o que tem dado sustento, tem realmente patrocinado isso acontecer, eu não nego isso, em todos esses níveis aqui. É a irmã Adriana, é o Matheus e a família, né? O Matheus é um queridaaço, né? Tá junto em tudo também, né? Sim. E a esposa, né? O filho, e eu tenho a alegria de ter os meus pais e os meus, o meu sogro e minha sogra, que estão juntos. Sim. E interessante, nos bastidores. Lembrando que, inclusive, o nosso sogro, o sogro do Natanael aqui, do pastor Natanael, congrega comigo. É um queridaço. Eu acho que ele pinta o cabelo, mas eu vou deixar isso para depois, né? Pastor Natanael, nosso horário, eu sei que você tem um compromisso aqui, querido. Mas eu ficaria horas aqui conversando com o senhor, porque realmente é um prazer. Mas, para o último conselho, qual o conselho para a nossa liderança hoje, para os nossos jovens, em termos de reino? É uma máxima, é um princípio que a gente tem observado, às vezes muito penoso, sacrificiante, você viver isso, porque na teoria é fácil, mas na prática é difícil. Tenha uma liderança pautada na obediência. Obediência ao seu pastor, à sua liderança e ao Senhor. Lidere na unção e no Espírito. Na unção, essas são os três conselhos que eu posso lhe dar aqui em nome de Jesus, toda a humildade. Lidere na dimensão da obediência, da sua liderança,
né? Porque você vai obedecer o seu pastor, obedecer as autoridades que estão acima de você. Deus vai te honrar, Deus vai te surpreender, Deus vai te abençoar. Então, obediência é o primeiro passo. Segundo, lidere na unção do Espírito, na revelação. Deus vai te dar estratégias, vai te dar insights, vai te dar novos caminhos para que você possa realizar o que precisa ser feito. Na unção e no Espírito, na oração, buscando o Senhor para a glória de Deus e com esse sentimento de servir o reino, eu tenho absoluta certeza que você vai viver tempos extraordinários na sua vida pessoal, ministerial, financeira, ministerial, porque Deus sempre nos recompensa e nos surpreende. Pessoal, infelizmente eu preciso terminar. Se dependesse de mim, eu ficaria aqui horas e horas conversando com o pastor Natanael, tem muita experiência, mas continue conosco sempre, www.gospelclass.com.br. Vai lá, entra lá, se você tem um curso, quer trazer esse curso para a Gospel Class, traga, converse com a nossa equipe. Se você quer fazer seu evento, faça através da nossa plataforma, você não vai ter custo nenhum com relação a isso. Entra no nosso YouTube, no Spotify, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Pastor Natanael, eu digo mais uma vez, um privilégio, uma honra, além de partilhar do ministério, ser teu amigo. Muito obrigado pela participação, Deus abençoe. Obrigado a você. Tamo junto. Um abraço.